Ora então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão de abril do nosso Porto de Encontro. Esta tarde, como nas anteriores 105 sessões deste ciclo de conversas com escritores promovidos pela Porto Editora, procuramos cumprir essencialmente dois grandes objetivos: celebrar os livros e a literatura, mas também criar momentos de partilha entre autores e leitores. Esta tarde e ao longo dos próximos 90 minutos, procuramos rodear-nos de um valioso naipe de convidados que inclui tanto velhos conhecidos, autores que já são amigos deste ciclo, como também autênticas estreias. Vamos começar então pelos regressos e nesse particular saúdo o nosso grande amigo José Carlos Tinoco, que é um dos grandes cúmplices deste ciclo, já assegurou as leituras nestes 12 anos por inúmeras vezes e é com grande gosto que voltamos a contar com a sua participação. Quanto às estreias, contamos com a colaboração preciosa da conhecida e reconhecida escritora, livreira e promotora Adélia Carvalho, que se vai juntar a nós lá mais para adiante. Resta-me então falar do nosso protagonista, do convidado central esta tarde. É um nome subejamente conhecido de todos nós, tem um percurso riquíssimo, multifacetado em diversas áreas, com uma vida inteira ligada à magistratura, desempenhou cargos políticos de relevo, Ministro da Cultura, Ministro da República dos Açores, e teve também e tem tido um papel muito importante no plano da cidadania, promovendo ou estando ligado a várias instituições. Mas é no campo literário que esta tarde nos vamos centrar sobretudo, porque ao longo dos últimos 10 anos, desde a estreia com O Chamador, o seu primeiro romance, ele tem-se destacado pelos seus livros, que são 4 romances, a que se junta agora este livro de memórias /romance, Uma Vida da Selva, que estará em destaque esta tarde. Para já, peço-vos, por favor, uma salva de palmas para Álvaro Laborinho Lúcio. Bem-vindo, Álvaro. É, neste caso, um regresso. Já lá vão uns aninhos desde que cá esteve, julgo, à volta de 5 ou 6. Entretanto, nasceram vários livros, vários filhos, chamemos assim, várias criações suas, das quais a mais recente é esta, Uma Vida na Selva. Livro de que vamos falar já daqui a bocadinho, mas para já gostava de passar em revista, será sempre um relance, dado o seu percurso bastante rico, por várias áreas nas quais se tem ocupado ao longo dos anos. E há algo em comum, quer na magistratura, quer na política, quer também na literatura, há alguns pontos em comum que diria que são a reflexão, a propensão para o diálogo, a tentativa de estabelecer pontos com o outro. E é por isso mesmo que lhe pergunto, em jeito de conversa, Álvaro, se sente, de certa forma, se essas características que estão totalmente nos antípodas daquilo que são os tempos de hoje, de confrontação, de polarização, de falta de tolerância, se em virtude disso se sente um bocadinho hoje no lado da resistência, da minoria. Talvez, mas para isso preciso pensar um bocadinho para poder responder com algum fundamento. E se me permitem, não apenas para ter tempo para pensar um bocadinho, mas porque é isso que deve acontecer, permitam-me que o cumprimento a si, evidentemente, que os cumprimento a todas e a todos, que agradeço ao convite, que me honra muito por estar aqui nesta sessão do Porto de Encontro. E já agora, porque falamos de Porto de Encontro, deixem-me contar-vos um pequeno episódio. É muito comum, provavelmente, as pessoas que não são do Porto chegarem aqui e dizer que adoram o Porto e gostam muito do Norte e depois dizem uma série de coisas mais ou menos estereotipadas que batem certo e as pessoas gostam de ouvir e eu também sou capaz de as dizer e de as sentir. Mas no meu caso concreto eu sinto mesmo. Eu tenho uma relação com o Porto que é muito superficial, mas que tem tido ao longo do tempo uma série de episódios que me fazem sentir que, relativamente a mim, é por mim que posso falar, o Porto é uma cidade que não só abre os braços, como os fecha, porque há muitas cidades de braços abertos, mas nunca chegam a fechar completamente. O Porto abre e fecha. E se me permitirem, eu conto-vos um pequeno episódio, passado já há vários anos, não vos vou depois identificar exatamente o lugar, mas estava eu aí à procura de um qualquer restaurante onde pudesse almoçar rapidamente, porque tinha outros assuntos a tratar, e encontro um restaurante cujo nome não vos vou dizer, mas que me interessou, achei-lhe graça, e entrei e estava a sala completamente cheia, não havia lugar para ninguém. E eu ia voltar, houve dois senhores que estavam à porta, numa mesa de entrada, que me cumprimentaram.
E eu cumprimentei-me, não os conhecia, e quando ia para sair, vem atrás do balcão, o dono do restaurante, e diz: mas António, eu estou laboroso, não é assim só, era o que faltava, agora que se fosse embora, o senhor vai fazer é que vai ter paciência, mas vai almoçar aqui, mas aqui dentro, mesmo na cozinha, no sítio que eu costumo usar com a minha mulher. E está bem, sim senhor, e tal. E lá fui assim um bocado quase transportado naquele desejo do senhor garantir que eu não deixaria de fazer a minha refeição. Bem, devo dizer-vos que para aquilo que eu ia fazer a seguir, fiquei com handicaps negativos significativos, porque tive que comer rojões, com uma sopa de grelos inicialmente, que era uma coisa fantástica. Bem, foi um almoço que nunca mais acabou. E quando acabou o almoço, evidentemente, eu disse ao senhor: bom, agora eu tenho que ir, muito obrigado, gostei imenso. Sim, senhor, mas quanto é? Eu disse: não, mas era o que faltava, está pago. Eu disse: bom, mas era o que faltava, digo eu, então agora o senhor traz-me para aqui, coloca-me no sítio mais íntimo da vossa casa, e ainda por cima diz que me oferece um almoço. Eu disse: mas não fui eu que ofereci. Ai não, foram aqueles dois senhores que estavam ali à porta. Mas já te digo porquê, mas eu não os conheço. Pois não, eles sabem que não o conheço, mas eles disseram: olha, este senhor foi ministro, é um homem sério, pode eventualmente não ter dinheiro para pagar o almoço, nós pagamos. E foi assim. Eu teria outras histórias para vos contar, mas para vos dizer que é sempre um imenso gosto que venho ao Porto, que venho estar convosco e que venho poder conversar, nomeadamente ainda por cima conversar sobre uma série de tropelias que eu ando para aí a fazer e que gosto de partilhar convosco também. Por outro lado, também dizer que guardo uma excelente memória da outra vez que estivemos aqui a falar do meu terceiro romance, O Beco da Liberdade, com Isabel Rio Novo, a fazer nessa altura o lugar que faz agora a Adélia. Evidentemente agradecer-lhe também por estar aqui. Não tinha visto a Manuela Ribeiro, que vejo agora. A Manuela Ribeiro é uma espécie de mentora de uma série de outras virtudes artísticas que ela foi descobrindo em mim, que eu não sabia exatamente o que eram, mas enfim, podemos falar disso se for caso disso. Mas depois disso, vos agradecer e dizer do gosto que tenho em estar, tentar responder esta primeira questão que me coloca o Sérgio. Eu não me coloco do lado da resistência nesta perspectiva, numa perspectiva dual, de uns de um lado e outros do outro. Eu era capaz de me colocar mais do lado da insistência. Isto é, eu creio que há um conjunto de parâmetros de organização de pensamento e depois de partilha de convivência social que nós não podemos perder, ou cuja referência nós não podemos perder. E fazer isso em diálogo com todos, com os que acham que sim e com os que acham que não. E eu, quando digo isto, por exemplo, estou a pensar nomeadamente nos jovens, porque, obviamente, que quando falo nos jovens estou a falar a uma grande distância já. E sempre com o risco de eu ir repetindo afirmações que podem parecer muito próximas da realidade e já estarem muito afastadas no tempo daquilo que são as valências que eles valorizam mais e que eles pretendem ter como referências do seu próprio cotidiano. E, portanto, eu preciso fazer um esforço de aprendizagem permanente para depois tentar, a partir dessa aprendizagem, caldeá-la com aquilo que é o meu próprio pensamento, pô-lo em crise, perguntar a mim próprio até que ponto ele faz sentido ou não, e a partir do momento depois em que tenho uma convicção, bater-me por ela e tentar intervir socialmente, batendo-me por essa convicção. E, portanto, nessa medida, é insistir nessa convicção, não teimosamente, no sentido pouco racional do termo, mas em termos de argumentar e tentar convencer outros a que esses argumentos podem ser importantes. Evidentemente que quando nós somos colocados no limite e quando vemos que o que está em jogo é uma questão radical de valores essenciais, então aí a insistência transforma-se necessariamente em resistência. Mas isto não é nenhuma virtude minha, não é nenhum mérito meu. Mas, Álvaro, acha que haver hoje tanta gente zangada em casa, no trânsito, nas redes sociais, ou até com o próprio regime, é de certa forma uma ameaça à democracia? O haver gente zangada nunca pode ser uma ameaça à democracia. Levado a um extremo, obviamente. Mesmo levado a um extremo. A zanga tem sempre uma razão. E é necessário começar por compreender a razão da zanga antes de começar a criticar a zanga. Isto que o Sérgio pergunta pode nos levar à questão do populismo, de certo modo. E há dias, por exemplo, numa sessão com outras pessoas, falávamos dos direitos humanos, há uma pessoa na assistência que me pede para eu falar o que é que eu acho do populismo. Eu perguntei, era uma senhora muito gentil, e eu perguntei: a senhora está a falar do populo ou do ismo? A senhora
que assim, eu evidentemente não a deixei na dúvida, isso é que nós temos que distinguir o pópulo em si de dar-nos uma informação e nós precisamos de trabalhar essa informação. O problema não está no pópulo, que tem uma atitude negativa, que reclama, que reivindica, que sente insatisfação. O problema está no ismo, isto é, naqueles poucos que usam o direito legítimo ao desencanto e introduzem uma ideologia sobre ele como forma de responder a isso. E, portanto, é o ismo do populismo que nós temos de criticar e que nós temos que combater. E não necessariamente o pópulo que, porventura, com boas razões, sim, não, depende, mas porventura, com boas razões, procura uma outra ideologia que aparentemente satisfaça aquilo que são as suas reivindicações. E é por isso que eu acho que é muito importante, na altura em que agora, se quisermos até transformar isto numa dimensão mais universal e não ficamos apenas ligados ao nosso país, nós temos que ter muita atenção a isso, porque nós vivemos num mundo de promessa de abundância e de não satisfação da abundância querida por aqueles que acreditaram nessa promessa. E nós precisamos de ter muita atenção a isso, no sentido de saber para onde vamos, o que queremos, o que é que verdadeiramente tem a ver connosco, quem somos nós. E estas questões têm de ser colocadas, e têm de ser colocadas através de um discurso político que seja sério, que seja responsável, que seja confiável junto das pessoas e que de alguma forma lhes garanta aquilo que, do ponto de vista da essência da relação social e humana, os sistemas políticos, nomeadamente a democracia, devem permitir. E, portanto, atacar depois o ismo, sim, porque o ismo é o aproveitamento por alguns daquilo que é uma reivindicação, muitas vezes legítima, de um número já muito significativo e que, infelizmente, vai aumentando cada vez mais. Evidentemente que isso depois passa por também outras áreas, porque nós também descuramos muito aspectos que têm a ver com a educação, com uma matriz de valores que, de certo modo, devam proporcionar uma relação saudável entre todos, mas também com a necessidade de resposta a questões que são fundamentais na sociedade que nós ocupamos e que nós preenchemos. Portanto, em jeito de sumo, podemos dizer, Álvaro, que mais do que condenar quem, no fundo, encontra expressão nesses movimentos, devemos, sobretudo, procurar compreender os motivos que as levaram a esse estado, a essa condição. Eu não diria compreender, eu diria conhecer. Conhecer os motivos que levam, porque há motivos que também não são motivos suscetíveis de serem valorizados do ponto de vista mesmo do debate democrático. Há um aspecto que, mas isto que eu vou dizer não tem nada de novo. Nós afirmamos valores essenciais, como sejam os valores que estão por trás do Estado de Direito, que estão por trás da democracia, que estão por trás, inclusivamente, da valorização do Estado e do papel do Estado e da relação entre a democracia e o Estado. Mas ao longo de anos e anos e décadas e séculos, nós criamos uma cultura de elites sobre isto. Nós nunca tivemos o cuidado de levar estes valores ao cidadão comum do cotidiano, nomeadamente daqueles que têm, por si, pouco acesso à informação cultural e das coisas da cultura. E hoje, quando nós invocamos valores essenciais do Estado de Direito e da democracia, nós vemos confrontados, por exemplo, com novos valores que surgem, um deles o da eficácia. A eficácia é muito importante, acho que nós temos que defender a eficácia, mas temos que defender a eficácia das coisas, das decisões, das resoluções. Temos que defender a eficácia como um valor secundário, como um valor instrumental. Ela é muito importante, mas é um valor instrumental. Os valores essenciais são os valores que pautam o que é o Estado de Direito, o que é a democracia, e aí a eficácia deve ser um instrumento para que eles sejam garantidos. Agora, não pode ser um instrumento que se transforme em valor para os substituir. E temos que ter muito cuidado, porque acho que estamos todos de acordo que a hipervalorização da eficácia é o primeiro passo significativo para substituir a democracia pela autocracia. As autocracias são, evidentemente, muito mais eficazes que as democracias. E se o que nós queremos verdadeiramente, acima de tudo, é eficácia, isto é, poder passar a dizer que os fins justificam os meios, porque o que é importante são os fins, se não temos poder, ao menos, para deliberar sobre quem escolhe os fins, e se os fins são escolhidos por quem tem o poder, que normalmente é um conjunto de minorias, nós transformarmos todos em instrumentos que se querem cada vez mais eficazes para a realização daqueles fins que servem apenas a alguns. Portanto, há aqui um problema geral
que é um problema de reflexão, de debate político, mas também de debate, que eu diria, de filosofia política, de cultura política, de ciência política, que nós temos que abrir e aproximar cada vez mais do chamado cidadão comum. Isto faz-se como? Através da escola, através da educação, e não legitimando apenas aquilo que nós vivemos hoje, que é um mundo em que o importante é o sucesso consegue-se através da competição, e a competição consegue-se através de uma dependência excessiva do valor económico do mercado, no sentido de ser um mercado a definir os destinos de cada um de nós. E, portanto, nós temos um conjunto de problemas que hoje devem ser colocados na agenda da discussão política e fazendo, a meu ver, então, não em confronto de fronteiras, mas em confronto de ideias. E, portanto, o confronto de ideias é o que gera debate, o confronto de fronteiras é o que gera combate. Ora, eu acho que nós aqui não estamos numa fase de combate, vamos estar numa fase de debate, no sentido de colocar sobre a mesa temas que são absolutamente essenciais e que têm a ver com a estrutura da nossa realização como sociedade e, portanto, como indivíduos transformados em sujeitos que se põem em comuns com os outros para encontrarem um caminho que seja um caminho coletivo que nos sirva de uma maneira geral. E por falar em debate, Álvaro, nos últimos meses, nas últimas semanas e meses, têm chegado às livrarias inúmeros, dezenas certamente, de livros relacionados com o 25 de Abril. Livros esses muito diferentes entre si, mas no seu caso podemos dizer que se antecipou em 2 anos, uma vez que há 2 publicou As Sombras de uma Azinheira, um romance esse que faz uma espécie de confronto, não sei se concorda com a ideia, mas com o antes e o depois do 25 de Abril. E o que eu quero perguntar, Álvaro, de forma muito simples, é se foi o seu contributo para pensarmos Abril, mesmo antes de chegarmos a essa data redonda de 50 anos que assinalamos este ano. Foi essa antecipação em 2 anos da reflexão sobre Abril que quis fazer nas Sombras de uma Azinheira? Sim, eu posso dizer que sim, desde que se considere que o meu contributo é um contributo menor. Não tive agora a ideia de que 2 anos antes aqui vai o contributo. Não, foi um contributozito, pronto, era o meu, a dimensão que eu tenho. Aliás, eu ligaria aos dois, eu ligaria esse romance que eu quis publicar nos 48 anos do pós-25 de Abril, para fazer copia-cua com os 48 anos anteriores, e depois este outro que, de alguma maneira, se liga com o anterior, embora sejam perfeitamente autónomos um em relação ao outro, até na forma que foi escolhida para os apresentar. Sim, isso foi até porque eu era capaz de dizer, o romance este, As Sombras de uma Azinheira, não é nada um romance de proselitismo de natureza nenhuma, e nomeadamente política. É um romance puro e duro, com uma história romanesca toda ela, mas que tem como pano de fundo todo o tempo do Portugal 45 anos antes do 25 de Abril e 45 anos antes depois do 25 de Abril. E que foi publicado 48 anos depois do 25 de Abril. O que está por detrás, se quiserem, da ideia que inspirou o romance, mas que não se projeta no romance, ela não é visível no romance, o que está por detrás é que nós temos, quando falamos de 50 anos de 25 de Abril, e eu quando digo isto estou a dizer, isto é o que eu penso, não tenho uma vocação universal disto que eu estou a dizer, estou apenas a partilhar convosco aquilo que é o meu pensamento. O que está por trás são 3 comparações que os 50 anos do 25 de Abril devem suscitar-nos. A primeira comparação, a mais óbvia, entre o Portugal de hoje e o Portugal de antes do 25 de Abril. Eu costumo dizer que esta comparação é uma comparação importante para gerar informação. É, sobretudo, uma comparação importante para quem não conheceu o Portugal antes do 25 de Abril. E é necessário dar a conhecer, por comparação, o que é o Portugal de hoje e o que era o Portugal antes do 25 de Abril. Eu, pessoalmente, rejeito que esta comparação seja feita para se decidir qual é melhor. Eu digo mesmo, repito, é uma opinião estritamente pessoal, não quero referir suscetibilidades, eu digo mesmo para mim que comparar o Portugal de hoje com o Portugal de antes do 25 de Abril para decidir qual é melhor é uma comparação que roça a imoralidade. Eu diria que é preciso muita falta de dimensão ética para querer comparar estes 2 Portugales para decidir qual deles é o melhor. Agora é importante compará-los para perceber o que era Portugal antes e o que é Portugal agora.
Segunda comparação, que já é uma comparação de natureza política de estimulação de intervenção e de pensamento e de diversidade, eventualmente, de pontos de vista, é comparar o Portugal de hoje com o Portugal que podia ter sido ele até agora. Isto é, o que é que nós somos e o que podíamos ter sido. E a terceira comparação, que eu digo é aquela sobre a qual deve assentar a grande celebração dos 50 anos do 25 de Abril, é a comparação entre o Portugal de hoje e o Portugal que nós queremos para daqui a 50 anos. E, portanto, nós temos 3 comparações possíveis, todas elas em cima da mesa para nós podermos trabalhá-las e para nós sermos todos protagonistas dessa própria comparação. Quem éramos nós antes, quem somos nós hoje, quem somos nós agora e o que é que queríamos ter sido, e quem somos nós e o que é que queremos ser daqui a 50 anos. E nessa medida, As Sombras de uma Azinheira vem aí um pouco nesse sentido. Nós talvez possamos depois ir um pouco ao conteúdo, se quiser, mas agora, para já não. Mas fazendo só um parênteses, Álvaro, em relação a essa reflexão, pensarmos sobre o país que queremos para os próximos 50 anos. O país celebrou em peso nos últimos dias, e vai continuar a celebrar, mas o apogeu foi há 2 dias, o 25 de Abril, os 50 anos de 25 de Abril. Julga que foi uma oportunidade bem aproveitada para pensarmos o país que queremos? Ou ficou tudo na espuma dos dias, muitos discursos, tudo muito fato e nada ficará passado a esse... O ser ou não ser bem aproveitado depende das expectativas que nós temos quanto ao aproveitamento. Eu, relativamente à celebração, não tinha outra expectativa que não fosse a da celebração. E a celebração foi fantástica. Quer dizer, quando nós, o debate político que hoje temos, apesar de tudo, na nossa sociedade, e quando nós vemos a maneira como as pessoas aderiram às celebrações do 25 de Abril, isto dá-nos um sinal de esperança. E dá-nos um sinal de esperança até porque elas não foram apenas uma celebração festiva. Não foi a gente que foi para a festa porque era uma festa. Nós temos festas há 50 anos e nunca houve uma festa tão robusta do ponto de vista da participação como esta. Eu diria até mesmo com tanta entrega e com tanta devoção àquilo que estava a acontecer. E eu acho que isso é um sinal de esperança e muito criativo relativamente à pergunta grande que nós temos de fazer, que é de saber o que é que nós estamos dispostos individualmente a dar para sermos agentes ativos destes 50 anos que queremos construir para a frente. E nós chegamos à conclusão, se é que é legítima esta conclusão, que esta participação é significativa do ponto de vista de mostrar que há muita gente com várias idades e em várias gerações que está disponível para intervir no espaço público e para debater, desde que se lhes dê a convicção de que essa participação tem sentido modificador, que pode participar e dessa participação resultam consequências positivas. Se se chega à conclusão de que isto é apenas uma festa e depois quanto mais se participa, menos efeitos transformadores se tem no cotidiano, então as pessoas desistem disso e recolhem-se à sua indiferença. Agora, o que eu acho é que o 25 de Abril deu-nos a noção de que, ao contrário do que muita gente pensava, nós não somos uma sociedade indiferentes. Somos uma sociedade que, porventura, terá sido indiferente durante muito tempo, mas chegou um momento em que diz alto, nós temos que tomar posição, temos que estar no terreno e temos de emprestar a nossa voz nesta afirmação de aceitação e convicção e de luta pela democracia, pelo triunfo da democracia. Eu acho que isso foi muito visível. Eu devo dizer-vos, sugeri-vos que pusessem alguma temperança nisso, porque eu sou um otimista e, portanto, vou por aí fora e tenho muito mais tendência para ir a correr atrás do que me parece ser uma coisa positiva do que ficar agarrado a coisa negativa e a sofrer penosamente aquilo que, no fundo, me coloca numa posição de grande pressão, não tenho grande tendência para isso, mas, apesar de tudo, eu acho que há objetivamente boas razões para entender que nós temos caminho a fazer. Curiosamente, inclusivamente, isto é muito discutível, mas inclusivamente, eu entendi que os discursos oficiais na Assembleia da República tiveram uma nota de qualidade projetiva bastante mais estimulante do que tradicionalmente tinham. Ficaram menos agarrados à questiúncula interna entre as várias forças políticas representadas e pareceram que eram bastante mais projetados naquilo que se pretendia para o Portugal do futuro. Agora, há alguns pontos que são essenciais e que nós temos que colocar, porque se não os colocarmos, nós podemos criar depois
uma pista onde todos nós andamos a discutir os destinos do mundo e outra pista onde alguém por nós decide quais são os destinos do mundo. Mas, quando se fala do 25 de Abril, tende-se muitas vezes a falar no que falta cumprir e não tanto no que foi alcançado e foi muito. Vê nisto, nesta insatisfação, um sinal de exigência coletiva, o que é bom, ou alguma amnésia coletiva também? Não, eu julgo que quando se celebra o 25 de Abril, apostando muito na necessidade de afirmar o que falta cumprir, é porque, pela própria natureza da afirmação, se acha que já se cumpriu muita coisa. Porque só tendo a certeza que se cumpriu muita coisa é que se acredita na possibilidade de avançar para o que falta cumprir. E isso é natural que seja assim. Aliás, eu gostava de partilhar convosco um modesto pensamento meu, mas gostava de o pôr em comum convosco. Uma das formas de cada um de nós individualmente, no recato do seu espaço pessoal, podemos também celebrar Abril, por exemplo, aceitarmos o desafio de nos recordarmos dos 3 Ds do movimento das Forças Armadas, recordarmos os que viveram esse tempo e recordarmos aqueles que, não tendo vivido, foram disso informados. Os 3 Ds eram, no fundo, a definição dos grandes objetivos do movimento das Forças Armadas. Democratizar, descolonizar, desenvolver. Eu julgo que nós, melhor ou pior, com as posições divergentes que tivermos do ponto de vista do pensamento político, julgo que nós podemos hoje dizer que esses 3 Ds foram realizados. Melhor ou pior, com mais ou menos dificuldades, com maior ou menor expressão, mas foram. O país democratizou-se, a descolonização, para uns bem, para outros mal, mas foi feita, o desenvolvimento também aconteceu. Eu julgo que isto é indiscutível. Há democracia, houve descolonização, o país desenvolveu-se. Eu agora gostava muito que nós transformássemos estes objetivos coletivos colocados perante um povo a quem se prometeu como desígnio democratizar, descolonizar e desenvolver, que nós transformássemos isto em objetivos pessoais de cada um de nós. Isto é, criar uma coisa que é muito importante para haver democracia, que é democratas. Essa coisa dos democratas é muito importante para que a democracia viva e tenha sentido. E como dizem autores, ainda há relativamente pouco tempo nas correntes escritas, um deles o disse com muita assertividade, nós temos que perguntar a nós próprios como é que vai essa dimensão de democrata que cada um de nós é. Porque naquela ideia que se estamos distraídos, podemos a certa altura deixar soltar o fascistazito que há sempre dentro de cada um de nós. Isto é, até que ponto nós de facto somos verdadeiramente democratas. Até porque no momento em que nós colocarmos essa questão profundamente em nós chegamos à conclusão que só podemos ser com, porque ninguém é democrata consigo próprio. Por contrário, o democrata que só o é consigo próprio é um verdadeiro autocrata que tem como universo a sua própria pessoa. E, portanto, esta ideia da necessidade de nós precisarmos do outro para afirmarmos a nossa dimensão de democratas, não só dá importância de conteúdo àquilo que cada um de nós é, como dá sentido verdadeiro e próprio à democracia. Depois descolonizar. Será que nós já abandonamos todos a situação de colonos? Porque há sempre colonizadores, e temos que ter a garantia disso. No campo político, onde nunca há espaços vazios, um espaço vazio é ocupado, e normalmente é ocupado por colonos. É ocupado por quem coloniza os outros. Ora, como é que nós nos descolonizamos? É tornando-nos verdadeiramente autónomos. Isto é, capazes de denunciar os projetos de colonização sobre nós e, ao mesmo tempo, lutarmos contra essa colonização. Isto é, dando sentido à nossa dimensão não apenas de indivíduos, mas de sujeitos. Os tais sujeitos democratas, que, uma vez autónomos, precisam agora de espaço de intervenção. Para quê? Para se desenvolverem. Porque ninguém se desenvolve sozinho. E é este desenvolvimento que regressa à dimensão coletiva. O desenvolvimento de cada um de nós só faz sentido com os outros. Eu gosto muito de dizer que, para mim, a solidariedade é a procura do sentido de cada um no outro, na medida em que só no outro cada um atinge o máximo do sentido de si próprio. E, portanto, se nós conseguirmos fazer isso, temos aqui um desígnio interessante. Por um lado,
de celebrarmos Abril, mantendo aquelas 3 dimensões, mas ao mesmo tempo fazermos disso um projeto nosso. E é mais uma forma também de nos responsabilizarmos e não a sacar tudo aos outros. Exatamente. Álvares, já retomamos a conversa e mergulhando aí sim no seu universo literário. Para já é tempo de escutarmos o primeiro excerto, o primeiro fragmento de Uma Vida na Selva, a cargo do José Carlos Tinoco. Uma salva de palmas, por favor. Era o ano de 1978. Capa descera de Coimbra com a missão de instalar e dirigir a recém-criada Escola de Polícia Judiciária, apropriadamente acomodada, ainda que provisoriamente, ali, na Marquês de Fronteira, entre a Penitenciária e o Palácio da Justiça. Era, repito, 1978. Formar um polícia, ainda que de investigação criminal, não era a mesma coisa que continuar a formar polícias, mesmo que fossem de investigação criminal. Afinal, era sempre de polícias que se tratava. E não esqueçamos, era 1978. Capa sentia que a imaginação podia ambicionar agora, com maior probabilidade, chegar ainda que por momentos ao poder. E acreditava mesmo que só assim o poder se transformaria, ele próprio, em objeto de mudança. Ensinar filosofia a um candidato à polícia parecia-lhe, por isso, tão elementar como ministrar-lhe aulas de tiro. Nenhum polícia atira bem se não sabe por que razão atira, isto é, se não for ele mesmo a atirar, ele todo, para além do olho e do dedo, indispensáveis à garantia do disparo certeiro. Atirar bem não é uma questão de pontaria, mas de consciência. Assim pensava Capa. Talvez porque era 1978. Exatamente em 1978, a barraca levava a cena, como sempre, pela mão de Hélder Costa, Zé do Telhado. Ora, nada melhor para suscitar a desejável atenção crítica de um futuro polícia do que assistir à representação como se de uma verdadeira aula se tratasse. Foi então, numa tarde de junho, que Capa se dirigiu a Alexandre Herculano para adquirir os bilhetes, se possível todos, para o espetáculo do dia seguinte. E entre tabiques, logo à entrada, do lado esquerdo, uma jovem desalinhada. Era 1978. Ocupava a proposta de bilheteira que o tabuado envidraçado sugeria. Muito boa tarde. Queria saber se é possível reservar para amanhã todos os lugares. É para trazer os meus alunos. Sou o diretor da Escola de Polícia Judiciária. Num movimento sinuoso de olhos arregalados, a jovem desalinhada ergueu-se e caminhou às arrecuas para a porta do fundo. Evoluía lentamente com os olhos sempre arregalados, pregados em Capa e com um sorriso sem expressão que lhe servia apenas de transporte até desaparecer. Isto é, desaparecer da vista, que não do ouvido, já que foi a aflitiva estridência que gritou para dentro. "Oh, Hélder, está aqui um gajo da Judiciária." Com a turbulência que se seguiu nos bastidores, contrastava a serenidade de José Afonso, debruçado sobre a viola, recolhido a um canto, dali ausente, perseguindo vampiros e em busca de maminos de ouro. "Então, o que é preciso?" Foi assim que o outro perguntou. E a longa explicação de Capa, sem ter gerado, é certo, total tranquilidade, foi ainda assim bastante para garantir a reserva dos bilhetes. De todos os bilhetes, quer dizer, de quase todos. É que para assistir à representação, juntamente com os alunos e o diretor da Escola de Polícia Judiciária,
o Hélder, pelo sim, pelo não, convidara o general Vasco Gonçalves e a sua comitiva. Com alguma excitação mal contida, Hélder Costa acompanhou o espetáculo circulando entre a assistência e rindo. Garantia assim aos seus a pública comicidade de algumas passagens, como aquela na qual Mário Viegas, fazendo de guarda da rainha ao recrutar braços fortes para a tropa, prometia, dentro do texto, comida e dormida, um tanto por mês, farda e, principalmente, a estima de Sua Majestade. E fora do texto, a entrada para a polícia e bilhetes à borla para o teatro. Que rica ala! Muito obrigado, José Carlos Tinoco. Vamos ter a oportunidade de escutar uma nova leitura mais daqui a bocadinho. Obrigadíssimo. Não, eu fiz apenas um sinal, porque há bocadinho cumprimentei a Adélia e a Manuela. Propositadamente não cumprimentei o José Carlos Tinoco, porque quis esperar que ele tivesse lido primeiro, para eu agora poder cumprimentá-lo, agradecer a forma como aceitou estar aqui, mas felicitá-lo pela qualidade da sua leitura, coisa que eu não podia fazer antes, visto que seria uma antecipação previsível, mas apesar de tudo, para um juiz sujeita sempre à prova que tinha que ser feita no momento adequado. Obrigado. Álvaro, a ficção literária entrou numa fase já madura da sua vida, mas ainda assim perfeitamente a tempo de deixar uma marca, não só na sua vida, mas também em muitos leitores que têm acompanhado os seus livros. Qual é a grande vantagem de ser um jovem romancista aos 72 anos, a idade que tinha quando se estreou e publicou O Chamador? Essa parte de ser uma vantagem é que eu não sei. Se quiser falar em desvantagem. Também não digo que seja uma desvantagem. Não sei se é vantagem. Talvez seja. No fim de contas, é ir enchendo o jornal por aí fora. O grande futuro atrás de si, há uma expressão que utilizam muito interessante. Bom, ter um grande futuro atrás de si. Exato. Bem, mas isso foi na altura em que eu escrevi o primeiro romance, em que tinha 72 anos nessa altura, e disse que eu sou um jovem escritor com um grande futuro atrás de mim. E devo dizer que, aos 10 anos depois, considero que esta foi talvez uma das frases mais felizes da minha vida, porque o futuro atrás de mim é muito maior agora do que era naquela altura. E, portanto, acertei exatamente na dimensão do futuro que estava muito mais ao meu alcance. Não, mas eu quis, quando disse, ainda há pouco falávamos sobre isso, quando eu disse, nessa altura, que eu sou um jovem escritor, eu disse, eu quero ser escritor. E quando disse isso, não estava a dizer, não fazia ideia dos talentos que eu tenho, e, portanto, agora vão ver, quando eu começar a escrever, que surge aqui uma dimensão literária que era absolutamente insuspeitada no panorama literário português. Nada disso. Nem eu tinha nenhuma noção de que podia ter uma valia minimamente aceitável nesta nova forma de pegar na escrita e nas palavras. Mas gostava de ter e queria ter. E entendi que, nessa idade, com algum nome para uns razoável, para outros, porventura nem tanto, mas enfim, com algum conhecimento que as pessoas tinham de mim, eu precisava de dizer, eu quero ser escritor para me falar a mim, eu quero assumir a responsabilidade de ser escritor. E isso obriga-me, primeiro, a escrever, e depois a sujeitar-me à crítica, e depois a decidir-me em função daquilo que a crítica disser. Eu não fazia ideia nenhuma, eu devo dizer que ainda hoje, quando publico um livro novo, fico um pouco escondido atrás da porta a ouvir o que se diz, e como é, e será que isto vale, será que é assim, porque eu não tenho o cânon que me permite, através do respeito pelas regras normais do cânon literário, ter a segurança, quando escrevo, da qualidade daquilo que faço. Mas ao fim de 4 romances, 5 livros, que se contarmos também Uma Vida na Selva, uma autoconfiança, uma segurança não vai aumentando também? Sim, vai aumentando. Quer dizer, eu passo um pouco de descaramento a uma certa convicção. É assim, portanto, sim, claro que sim, evidentemente. E o arrojo também, a maneira como se pega num tema. Por exemplo, mesmo este, é muito engraçado, porque
Esta última Vida na Selva pode ser muita coisa. Pode ser um livro de crónicas, pode ser um livro de memórias, pode ser uma autobiografia, tem inclusivamente, expressamente, do ponto de vista formal, 2 contos que dialogam com as crónicas anteriores. Mas é muito curioso porque eu andava agora aqui a dar um passeio aqui pelos jardins do Palácio de Cristal e descobri naquelas placas que há no chão com os nomes de autores significativos aqui para o Porto, descobri um deles, Mário Cláudio, que diz: toda a biografia é um romance. Eu disse: pronto, então este é um romance. Ficou resolvido, e é o Mário Cláudio que diz: não sou eu, portanto estou mais à vontade. Mas e porquê é que eu digo isso? Porque, por exemplo, este, que é o último, e que lá está, eu nunca publicaria para começar, é um livro que junta uma série de textos aparentemente completamente exclusivos uns em relação aos outros, mas que os põe em diálogo como se eles fossem personagens. E por isso eu acho que este livro é um romance. Neste aspecto, não vou qualificar como romance do ponto de vista literário puro e duro, mas em termos de possibilidade de compreender o que se quer dizer com isso sim. Até porque ele tem, à partida, um prefácio e a terminar um pós-fácio. Mas é mesmo assim que se chama um prefácio e um pós-fácio. O que significa que eles não são nem prefácio nem pós-fácio. São 2 capítulos do livro e são 2 capítulos essenciais. Por isso é que chamou até si essa função, essa responsabilidade. Exatamente, porque um pós-fácio é o quê? É aquele em que eu digo ao que venho. E em que eu verdadeiramente, com muitas voltas, e começando por dizer eu não gosto de prefácios, e por aí adiante, mas à medida que vou andando, vou dando a nota de que eu venho até vós com a palavra, que é aquilo que é o meu instrumento aqui de comunicação convosco. Como é que eu valorizo a palavra? O que é para mim a palavra? O que é que ela significa? Entro por ali e escolho 2 ao longo desse um prefácio. Uma que é a tolerância por oposição à intolerância, para falar do uso da palavra e dizer que, em muitos aspectos, a intolerância é preferível à tolerância. Eu recordo-me, por exemplo, que a certa altura digo não é a tolerância ao pensamento crítico que nós queremos, é a intolerância ao pensamento único que deve comandar-nos. E, portanto, não me interessa a tolerância ao pensamento crítico, interessa-me a intolerância ao pensamento único. E, portanto, aí a intolerância, densa tolerância. Por outro lado, a utopia, que eu deixo um pouco à vossa consideração para verem o que é para mim a utopia e qual é a dimensão que a utopia ainda pode ter. Utopia que, aliás, está muito nas sombras de Mazinheira, na parte final, embora também nada explícita, o leitor depois chegará lá se eu tiver sido capaz de o ajudar a chegar lá. Por outro lado, o um pós-fácio. O um pós-fácio é exatamente o inverso disto. Em vez de ser eu a dizer ao que venho, sou eu a imaginar um pós-fácio como o lugar onde todos os leitores se encontram e se reúnem entre si como se estivessem à saída de um espetáculo. Eu não estou a dizer-vos que o livro é um espetáculo, ou posso dizer, também há espetáculos maus, claro, e, portanto, o que eu desejo é que os leitores, imaginariamente, ficcionadamente, estejam uns com os outros a conversar sobre aquilo que foi o espetáculo, isto é, sobre aquilo que foi a sua leitura do livro. E, no meio disto, decorrem 4 tempos que eu acho que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso dia-a-dia, que são os tempos de nascer, tempos de voar, tempos de lutar e tempos de partir. E já agora, se me permite, eu não resisto à tentação de vos dizer isto, porque eu passei a vida toda a trabalhar com a verdade, como magistrado, embora com a verdade processual, que é outra coisa completamente diferente da verdade escatológica. Descobri finalmente que onde há a grande verdade é na ficção. A ficção leva-nos para domínios de verdade que nós nunca tínhamos imaginado quando só sabíamos a verdade. Uma coisa absolutamente fantástica. Eu posso contar-vos várias, mas esta suscita uma. Há relativamente pouco tempo, convidaram-me para vir aqui a Braga fazer, já no âmbito das comemorações de 25 de Abril, uma intervenção sobre a educação em Portugal antes e depois do 25 de Abril. Éramos 2 figuras convidadas, eu e o agora Coronel Sousa e Castro, capitão de Abril, portanto um homem do movimento das Forças Armadas, significativo. Eu tive 2 ou 3 contactos com o Coronel Sousa e Castro ao longo dos tempos, por razões mais institucionais,
Mas não tínhamos uma convivência por aí adiante. Ele, muito gentilmente, fomos parar ao comboio, porque eu ia chegar de comboio e chegava já muito em cima do início da sessão. Fomos pelo caminho, conduzidos por uma outra senhora da organização, e ele dizia-me, sabe, soube agora, quando cheguei, que há um livro novo seu, já li os seus livros todos, depois disse coisas gentis, que eu gostei de ouvir sobre os outros. Eu disse, ótimo, sim senhora, então, depois eu tenho todo o gosto até em lhe oferecer um agora, quando chegarmos. Pronto, chegámos, daquilo estava todo muito em cima, ele começou, era ele primeiro, e ele inicia a intervenção dele dizendo qualquer coisa deste género. Eu quero dizer-vos que nós não nascemos todos só uma vez. Nós nascemos aos poucos e nascemos várias vezes. Eu, por exemplo, nasci no dia 24 para o dia 25 de abril de 1974. Ora, como é que começa este livro? Este livro começa assim. Ninguém nasce de uma vez. Nascemos aos poucos pelo tempo fora. Vamos-nos juntando à medida que nascemos. Vamos-nos desconjuntando à medida que vivemos. Nunca chegamos a estar inteiros. Eu, por exemplo, nasci um dia, estava então no primeiro ano do liceu. Não sei se é verdade que nós conhecemos da ciência exata consegue ir tão longe como esta pura coincidência que, no fim de contas, não é outra coisa senão uma garantia da verdade pela via da ficção. Mas, que é facto. E pelo impacto que a ficção, que a escrita tem tido em si nos últimos 10 anos, Álvaro, podemos dizer que tem nascido, a escrita, a ficção permitiu-lhe nascer novamente? É um dos nascimentos que tem tido ao longo da vida? Isso, claro que sim. Eu nasci imensas vezes, até porque eu gosto imenso de nascer. E, portanto, nasci imensas vezes. Mas a ficção, com certeza que sim. Às vezes até para situações que podem parecer um pouco, já fora um pouco deste contexto do bom senso, que é uma coisa que nós cultivamos muito, e eu acho importante que cultivemos, mas que vive mal com a literatura, devo dizer. Porque o que é que seria da literatura se todos os escritores desatassem a ser sensatos? Mas de qualquer forma é bom que nós tenhamos o bom senso também como instrumento, como regulador da vida, porque é outra coisa importante. Nós muitas vezes confundimos a vida com a sua regulação. A regulação da vida é fundamental. Eu passei a vida toda a aplicar normas. Eu condenava as pessoas quando tinha que as condenar por elas violarem normas. E eu acho que nós todos temos que ter normas para garantir a ordem e para podermos viver em ordem numa sociedade desejavelmente solidária e convergente. Mas a condição humana não está aí. A condição humana está no caos. E daí o beco da liberdade é isso mesmo. O beco da liberdade é a necessidade de nós, de vez em quando, revisitarmos o caos para nos encontrarmos naquilo que é a nossa essência. É no caos que nós estamos. E a forma de nós irmos ao caos, sem termos que o viver concretamente, é porventura a literatura e a ficção. E é por isso é que a ficção tem uma dimensão de verdade que muitas vezes a própria ciência não tem, não atinge, porque não pode ir à negação de si própria. Ora, nós temos a ideia da regulação como essencial para podermos viver uns com os outros, mas temos o caos, que é o lugar onde nós vamos ao conhecimento profundo, mais profundo de cada um de nós. E isso a ficção tem-me permitido. E acha que a ficção tem dentro de si esses nascimentos que, no fundo, são os capítulos de voar, lutar e partir? Sim, aí até tem mais do que a própria cotidiano. Não direi do que a vida, porque a vida também é mais do que isso, mas tem mais do que o cotidiano. Por exemplo, desde logo isto, para o escritor, para o autor, a ligação ao vilão é muitas vezes afetivamente mais profunda do que a ligação à pessoa que se opõe ao vilão. Depende também do prisma por onde se conte. Depende do prisma e depende da maneira como nós formulamos o juízo de vilania que nos leva a qualificar uma pessoa como vilão. Eu fartei-me, não fartei, porque eu não fui juiz no sentido próprio do termo demasiado tempo, mas fui tempo suficiente para julgar muita gente. E julguei a pessoas que eu condenei, aliás, já disse isto várias vezes, em uma outra entrevista Zeca que me pediram, eu condenei pessoas por atos desprezíveis, que eram pessoas, eu não vou dizer fantásticas, mas encantadoras. E, portanto, eu aprendi muito nos tribunais, que é verdade isto que nós gostamos de dizer, que quando censuramos alguém, nós temos de distinguir o ato da pessoa. E nós temos que censurar aquela pessoa pelo ato que praticou,
mas não necessariamente por aquilo que ela é. E eu condenei pessoas boas por atos maus. Da mesma maneira que não condenei pessoas más por atos bons. Isso, em princípio, não chegamos aí. Mas tenho visto também, isso também acontece. E, portanto, nós temos que ter essa... Daí eu há pouco, quando falava do fascista-zito que há dentro de cada um de nós. Não há pessoas absolutamente perfeitas, nem pessoas absolutamente imperfeitas. E é isso que é extraordinário na vida. É por isso que eu tenho muito medo que agora, com o avanço das tecnologias, nós venhamos a criar a pessoa absolutamente perfeita. Porque então realmente, aí eu estou de acordo, pode-se acabar a humanidade porque ela passa a ser uma coisa insuportável, não é? Aliás, eu devo dizer que um dos receios imensos que eu tenho de ir para o inferno é que estão lá as pessoas perfeitas todas que eu conheci na vida. E por isso é que aquilo deve ser um inferno. E, portanto, agora, a literatura e a ficção permite ser mais facilmente caminhante deste caminho e encontrar aí as pessoas naquilo que é a sua dimensão absoluta. Recordar-se, não se recorda, coitado, tem mais coisas para se recordar. Mas no Beco da Liberdade há um juiz que não é um juiz do tribunal propriamente dito. Ele ali parece ser, mas o que eu quero é que ele seja um julgador, como nós todos somos, julgadores. Mas ele, na qualidade de juiz, ele a certa altura tem um período na vida em que ele muda completamente, ele é um salazarista antes do 25 de Abril, muito normativo, a ordem, a segurança. A certa altura, ele, na Conferência de São Vicente de Paulo, que ele fazia parte, conhece uma Julinha, ele olha para a Julinha e nunca tinha olhado assim daquela maneira. E há um dia que a Julinha, numa quermesse lá da conferência, está debruçada sobre os croquetes, ele vê umas pernas da Julinha, ele nunca tinha visto uma coisa daquelas na vida, porque ele tinha casado por interesse e aquilo, enfim, não era assim esteticamente uma coisa que satisfazia aquilo que ele não sabia que eram os seus gostos. E por ali ele vai para ali fora e vai andando na vida por ali, até que ele cai na total libertinagem. Ele chega, inclusivamente, a dizer, quando ele andava em Lisboa, as pessoas diziam que eu era mais libertino que o Luís. Ninguém diz quem é o Luís, mas percebe-se que era o Pacheco. E ele fala com o jornalista e diz ao Floriano, eu era mais libertino do que o juiz, do que o Luís. E depois diz-lhe, tu sabes, ó Floriano, que eu quanto mais libertino era como pessoa, melhor juiz me julgava. Isto só pode ser dito numa obra de ficção, porque sou juiz, mas estou jubilado e ainda posso ter um processo disciplinar. E, portanto, é preciso perceber que isto está a ser dito na ficção. Mas o que se pretende dizer com isso é isso. Eu só posso julgar alguém, não estou a falar outra vez do tribunal, estou a falar do nosso julgamento. Eu só posso julgar alguém quando eu tenho a experiência da ida até ao caos para perceber a integralidade da pessoa que julgo, para depois poder, em nome de uma norma, de uma regra e de uma legitimação que me é dada por uma qualquer convergência de opinião institucional, eu só posso julgar alguém assim se eu conhecer profundamente isso. E, portanto, esta verdade que a ficção me suscita é a mesma verdade, por exemplo, no segundo romance, quando eu digo, e aí o segundo romance, O Homem que Escrevia Azulejo, o que eu pretendo dizer é isto, nós temos que ir ao radical das coisas para voltar a dar-lhes o sentido que elas têm. Eu entendo que a palavra forte, o sentimento forte a libertar é o amor, mas eu tenho que voltar ao radical do amor, despido de todo o tipo de normalizações ou de moralizações. E é por isso que nesse livro, duas personagens principais são um avô e uma neta que se apaixonam um pelo outro, ela por ele e ele por ela. Ora bem, dir-me-ão, o incesto é alguma coisa da literatura. Pois é, mas é por isso mesmo. Porque a literatura aí não tem, a certa altura, que visitar o amor para se colocar depois a ser ela própria o representante das regras que devem qualificar, do ponto de vista moral, uma relação amorosa. A literatura liberta-se completamente disso e qualquer relação amorosa é... Mas creio que se a ficção literária tivesse entrado mais cedo na sua vida, no exercício das suas funções, por exemplo, creio que esse mesmo exercício, enquanto juiz, enquanto ministro, poderia ter sido de algum modo influenciado por essa dimensão, esses universos muito fascinantes que a literatura traz e a ficção em particular, ou consegue estabelecer muito bem os limites entre cada uma dessas áreas? Não sei se sei responder assim, mas vou responder de uma maneira um pouco diferente. Há perguntas, falo também por mim outra vez, há perguntas que me fazem, para as quais há sempre duas respostas, a verdadeira e uma que parece melhor. Várias vezes perguntam-me,
porquê é que você começou a escrever só aos 72 anos? A resposta verdadeira é só uma, não sei. Mas isto não tem sucesso nenhum. Então, em encontros literários, etc., o indivíduo diz isto, fica logo arredado do prestígio literário que lhe é desejavelmente devido, pensa ele. Então, eu tenho uma forma que não é falsa, mas que eu tenho que confessar que é construída. Eu costumo dizer, eu comecei a escrever só depois de estar jubilado, só depois de sair do ativo. Talvez porque, se calhar, eu não era capaz de, até às 8 da noite, trabalhar a verdade judicial, dos tribunais, e depois, a partir daí, trabalhar a ficção e voltar a dizer que aquilo é que é verdade. Talvez seja isso. E eu até acho que seria engraçado que fosse isso. Isto dava uma justificação que já me permite outra vez fazer parte do grupo. E isto responde a isso que diz. Eu, se calhar, se estivesse a escrever ficção, admito que isso pudesse causar ruído com aquilo que eu tinha que fazer quando tinha que exercer uma função em que eu tinha mecanismos para definir a verdade dos factos que eu tinha que dar ou não comprovados e depois decidir de acordo com eles. Não sei. Mas também não faz mal não saber. Porque o facto de não saber significa que eu ainda tenho perguntas para fazer e respostas a procurar encontrar. Eu não sei, esta resposta, que não é aquela que me vem da alma, satisfaz-me do ponto de vista racional. A que me vem da alma, para ser honesto com as pessoas que têm amassado num sábado de vir para aqui e ouvir-me falar, só pode ser essa. Não sei porque foi, apeteceu-me, senti-me bem e achei bem, é capaz de valer a pena ir por aqui. E é uma bela resposta. Álvaro, e o leitor? Sempre foi um leitor atento ao longo da sua vida, e isso está bem presente, nomeadamente na vida na selva, mas diria que de há 10 anos esta parte o leitor mudou de alguma forma depois da vertente autoral ter entrado na sua vida, porque há escritores que nunca conseguem desligar, mesmo estando a ler o livro de outra pessoa, estão automaticamente a escrever o livro na sua cabeça como fariam de forma diferente. No seu caso. Isso é muito engraçado. Essa é daquela, eu vou fazer ao contrário do que normalmente se faz hoje. Essa é daquelas perguntas que eu gostava muito que não me fizesse. Por causa da resposta que eu tenho que dar. E que eu gostava de não ter que dar. Eu, antes de escrever, lia pelo prazer de ler. E pelo gosto de ler. Agora leio também pelo prazer de ler e pelo gosto de ler. Mas que baixinho, não digo a ninguém, também leio muitas vezes para espreitar como é que eles fazem. E às vezes essa espreitação, que não é espreitadela, depois se estiverem amassados de ler o livro, veem qual é para mim a diferença entre o espreitar e a espreitadela. Esse espreitar é importante. Depois não vou copiar, evidentemente não vou, mas ando à procura de encontrar caminhos que também podem ser às vezes suficientes para soltar a imaginação, para fazer de outra maneira, e isso é muito divertido. Há um aspecto que eu conto várias vezes, e esse é realmente verdadeiro, que tem a ver com aquela outra pergunta horrível que o meu caro amigo não faz, mas que toda a gente faz, que é: qual é o livro da sua vida? É uma coisa terrível, porque eu não faço a mais pequena ideia de qual é o livro da minha vida. Acho que, francamente, bem, não vou dizer, as pessoas dizem qual é, portanto é porque acham que é. Eu não sei qual é o livro da minha vida, como tenho que ter um para dizer, porque parece mal não ter, digo sempre que é O Monte dos Vendavais, pronto, que depois dá uma explicação muito complicada e tudo aquilo parece uma coisa de uma grande densidade. O livro é, a explicação não é. Mas se eu tivesse mesmo, com total profundidade, com total honestidade, dizer qual é o livro da minha vida, na medida em que pode ter sido o livro que, não no imediato, mas que a pouco e pouco me fez gostar muito de ler e porventura agora de escrever, peço-me desculpa, é uma desgraça, mas são as aventuras de Pinóquio. E vou dizer-vos porquê. Vou dizer-vos porquê eu. E depois tive a sorte de ver que também é o livro que Humberto Eco escolhe para dizer que também foi com ele. Eu fiquei mais tranquilo e digo, eu agora digo isto, mas cito logo Humberto Eco a seguir. É que eu não foi no imediato que percebi isso, mas a pouco e pouco. Foi aí que eu descobri que a ficção é aquilo que nós temos para sermos Deus, com letra pequena, com D pequeno. E que é, no fundo, o grande desejo do ser humano, é ser Deus, seja lá isso o que for. Isto é, ser capaz de criar
criar natureza, de criar vida, de criar... E o escritor de ficção é isso que faz. Ele, a certa altura, cria vida nova, cria gente nova, cria factos novos. E nesse sentido, é mais poderoso que um juiz ou um ministro? Já vamos a isso. Eu digo, não se esqueça da pergunta que eu já lhe digo. Ora bem, o que é que eu percebi a certa altura no Pinóquio? E isso que a literatura é extraordinária. Porquê? Porque a realidade não faz isso. É que havia um velho, que era carpinteiro, primeiro, que criou um boneco que passou a ser seu neto. E, portanto, esta coisa de relações familiares entre um ser humano e um boneco não era coisa que na minha juventude pudesse ter como possível. Eu hoje já não tenho a certeza, mas nessa altura não era coisa que pudesse ter como possível. Mas mais do que isso, aquele boneco tinha defeito moral, mentia. Mas ainda mais extraordinário, tinha consciência ética, porque lhe crescia o nariz sempre que mentia. E então, eu percebi a certa altura, não sei dizer quando, que a ficção é isto. A ficção cria coisas que só a ficção pode criar, mas que passam a fazer parte do nosso dia-a-dia. E então eu passei a ler, sempre com vontade de andar à procura dos vários Pinóquios que ia encontrando por aí fora. Encontrei muitos. Eu conto-vos no instante um. Um dos grandes Pinóquios que eu encontrei foi o Conselheiro Acácio, do Primo Basílio. O Conselheiro Acácio era um homem falso, daquela falsidade da aparência, da visita da sociedade, da grande sociedade lisboeta, que a grande obra da vida dele tinha sido o repositório histórico de todos os ministros do reino, desde o Marquês de Pombal até aos nossos dias, com descrição minuciosa dos seus factos. Esta era a grande obra do Conselheiro Acácio, que tinha defeito moral, inclusivamente era um homem muito moralista, mas tinha 2 almofadinhas na cama sem ninguém perceber para que servia a segunda, coisas deste género. E, portanto, eu encontrei ali um meio Acácio, que era um mentiroso, mas que não tinha consciência ética. E então não é que eu mais tarde vou ler A Peste do Camus e encontro um magistrado do Ministério Público que ia assistir ao enforcamento daqueles cuja condenação à morte ele pedia, porque era para seu áudio ver onde chegava até o limite aquilo que ele era capaz de afirmar o seu poder, e que tinha como grande livro de mesa de cabeceira o Guia de Caminhos de Ferro de França, e ele sabia de cor todas as ligações entre as várias cidades de França. Ora, isto não é muito diferente do guia de todos os ministros do reino, desde o Marquês de Pombal até aos nossos dias. E onde ver, se um dia escolherem uma personagem que vos marque muito, andem à procura dela por outros livros, vão achar coisas fantásticas. Encontrar que a literatura, no fim de contas, está sempre a colocar entre pessoas em cena, pessoas que tira de cena, cenas que mudam, etc., passa a ser outro mundo completamente novo, que só conhece quem o vê por dentro dos livros. É isto que muitas vezes andei a dizer à rapaziada nova, vocês não percam a experiência disto. Depois podem não gostar e deitar fora, mas isto não é necessariamente o e-book, etc., etc. Isso é muito bom para outras coisas, mas não percam esta experiência, porque se vocês conseguirem chegar ao ponto de estabelecer uma relação erótica com o livro, erótica nesse sentido, uma coisa de desejo e de prazer e de gozo, daquilo que a gente come e folheia, e vai comendo um pequeno almoço e vira à página. E depois, é preciso que as pessoas tenham essa experiência. É por isso que eu acho que hoje, antes de ensinar a ler, é preciso ensinar o livro. Ensinar o que é essa coisa fantástica que é o livro. E depois atirar lá para dentro. Querer que se vá lá para dentro. E para isso é preciso ler. Então, nessa altura é que se deve ensinar a ler, quando as pessoas já querem mesmo ir para dentro daquela coisa fantástica, onde há vida, onde há mundo, criado por nós. E é nessa medida que eu considero que o Pinóquio, nesse aspecto, foi o livro da minha vida. Provavelmente, se não tivesse sido assim, eu tinha ficado pelo Sandokan, também ali na idade de ler. Também chorei imenso quando ele foi morto, porque eu era do tempo em que o herói nunca se mata. Ele foi morto, chorou, e acabei com as lágrimas que tinha para isto, não eram muito mais. Mas quando arrumei o Sandokan, continuei a achar que o Pinóquio valia a pena, o Pinóquio era outra coisa. Ora, a criação daquela figura foi um homem, o Collodi, que um dia escreveu As Aventuras de Pinóquio e, como se fosse um deus, criou aquela coisa extraordinária. De madeira, que falava, que tinha um avô, não ligava nenhum ao grilo e que fazia tudo errado, tinha a consciência disso, crescia-lhe o nariz quando mentia, e isto é talvez muito do que está verdadeiramente por detrás
da história da literatura. Vamos continuar a falar do seu livro, mas trazendo novos olhares, novas perspectivas, e chamo por isso até nós a Adélia Carvalho. Uma salva de palmas, por favor. Pela forma como assinalaste o livro, creio que terá sido uma leitura muito intensa. E eu começo por te perguntar de forma muito abreviada, Adélia, que Álvaros encontraste aí na vida na selva, que queiras partilhar connosco? Eu primeiro tudo quis provar aqui ao Álvaro, pondo aqui estes post-its todos, que espreitei para o livro e não fiz uma espreita dela, porque tal como ele diz, em relação à espreita dela, que é uma coisa mais supérflua, mais negativa, mais invasiva, eu espreitei e ao espreitar eu encontro realmente este Álvaro que temos vindo a conhecer e que ele nos tem dado a conhecer. E eu hoje, antes de vir para aqui, estava a tentar definir este livro e vinha a conduzir. E eu tinha definido mais ou menos em casa que este era um livro que nos mostra o caminho. Primeiro veio-me o verbo, é um livro que nos ensina o caminho, e eu disse, ensina não, porque se há coisa que o Álvaro não tem é a pretensão de ensinar nada. Portanto, troquei o verbo e levei para mostra o caminho. E quando vinha para cá, vi uma imagem muito, muito bonita. Vi uma pessoa adulta com uma mão pela criança e ia muito levemente para que a criança conseguisse acompanhar. Ia muito levemente a caminhar e com a mão dada. Aquela imagem que é uma imagem muito poética, muito bonita, o adulto a dar a mão à criança. E eu disse, isto é o livro do Álvaro. É o livro que nos mostra o caminho e que nos vai dando esses passos, que nos vai mostrando esses passos a um ritmo que nós podemos acompanhar. Foi assim uma imagem bonita, como outras imagens que ele tem aqui. E é um livro que é coerente com o trajeto que o Álvaro tem tido. Encontras uma unidade, apesar de terem muitos destas crónicas, também há textos de teor diverso, contos, mas encontras uma unidade, apesar de muitos terem sido produzidos, terem sido essencialmente, eu até diria que é essa mesma palavra, é a unidade. É a unidade. Ele logo no início, com esta questão, com esta brincadeira que ele nos faz do prefácio, não é? É logo o Álvaro. É logo o Álvaro. Ele, ao dizer que não gosta de prefácios e a dizer que não gosta daquela espreita dela, que é só para ver, para depois contar como é que foi, e não é um olhar que fica, um olhar depois que vai tirar dali algo. Aliás, até me fizeste lembrar muito aquela frase do Saramago, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Portanto, esta espreita dela e espreitar é um bocado essa frase do Álvaro. E logo ali, ele é o Álvaro na sua íntegra, com esta humildade que ele tem sempre e esta genuidade também. Eu acho que é uma coisa mais genuína. E dizer que não gosta de prefácio e simultaneamente faz o seu próprio prefácio, não é? Está a brincar connosco e com todo aquele humor, é bestial. Depois, neste prefácio, é uma enciclopédia. És uma enciclopédia. Eu tentei, a uma dada altura, assinalar todas as pessoas com quem tu dialogas aqui neste prefácio. E é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Desde a poesia ao ensaio, à história, à ficção. E eu até fiquei a pensar que tu consegues falar com eles, ou eles falam contigo de uma forma que não falam connosco. Porque nós descobrimos ali coisas neste prefácio e esta ligação toda com a linguagem, com a palavra, com o pensamento, com a poesia, autores contemporâneos. E quando nós estamos a conversar com o Álvaro, é isso mesmo. Ele consegue encadear ali uma série de diálogos com autores vivos, autores que já não estão, mas de diferentes áreas, e isso é fascinante. Logo nesse prefácio nós percebemos ali o Álvaro. Sem dúvida. Não sei se Álvaro quer falar um bocadinho. Continua
continua, de certa forma, desconfortável quando vê o realizado, quando ouve a falar acerca dos seus livros, ou já está, é algo que ao fim de 10 anos já se habituou? Como é que reage a outras leituras em relação aos seus escritos? Eu, com toda a franqueza, acho que me vou habituando, até porque, de uma maneira geral, as pessoas são muito gentis e dizem bem, de maneira que é agradável a gente ouvir. Eu tenho é que ter, depois, alguma capacidade para fazer a redução entre a gentileza e a capacidade crítica. Não, eu ouço e acho que é muito interessante, porque é muito curioso, porque eu passo a vida a criar personagens dentro de cada livro que escrevo. Depois, quando ouço as pessoas falarem do livro que eu escrevi, são elas que me estão a criar a mim como personagem diferente. E isso é muito engraçado, porque eu faço parte disso também. Aliás, essa relação com os personagens está claramente nas Sombras de uma Azinheira, quando eu, ao fim da primeira parte, faço um intervalo e convido as personagens para uma almoçarada lá em minha casa. E as personagens vêm todas conversar comigo, depois, se algum dia lerem isso, vão ver, depois há duas personagens principais que faltam ao almoço, por razões diferentes, mas essa relação, a certa altura, acaba por ser... Isto é dito normalmente pelas pessoas que escrevem ficção. Eu, ao princípio, enfim, achava que era uma das referências que as pessoas têm que fazer, normalmente, também canónicas, mas eu depois percebi que não. Realmente, as personagens, a certa altura, ganham vida própria. Por isso, se me perguntarem, isso acontece consigo ou contigo, eu digo que acontece, e quando é que acontece? É muito engraçado. Comigo acontece quando eu acerto no nome delas. Quando eu atribuo definitivamente um nome a uma personagem, ela ganha vida. E é muito curioso, antes disso não, antes disso eu estou a construí-la e aquele é um trabalho de escrita. Mas quando ela tem um nome, a partir daí ela ganha vida. Nesse O Beco da Liberdade, por exemplo, isto parece um bocado pedante dizer isto, mas não levem a mal, eu acho que os dois nomes escolhidos para o juiz e para o jornalista são quer dizer, aquelas duas figuras com aqueles nomes tinham que ser uma juiz e outra jornalista. O juiz é o Guilherme Augusto Marreiro Lessa, o indivíduo com este nome tem que ser juiz. O jornalista, que era um jornalista tradicional, daquele das noites do Bairro Alto e tal, é Floriano Antunes. Digam-me lá, um Floriano Antunes tem que ser jornalista de cigarro no ponto e tal. Mas quando eles nasceram com este nome, passaram a ser figuras. E eu devo dizer-vos que o juiz obrigou-me a levantar-me à meia-da-noite para aí 2 ou 3 vezes para eu ir num papelinho dizer agarra-o, por aqui não pode ser. Ele quer ir para ali, mas não pode. Aquilo não, porque se ele for por aqui está a história toda do livro. Mas era assim, porque a certa altura o homem já, aliás, isso é típico nos juízes, não é? Ele já ia por vontade dele, ele é que achava, ele é que sabia. E não era assim, eu não queria que ele fosse para ali. E isso acontece e é muito interessante. Da mesma maneira que depois de publicarmos o livro, de fazer as voltas, os lançamentos, etc., nós temos que fazer o desmame daquela convivência, porque aquela gente viveu connosco para aí 1 ano e tal, enquanto andámos a construir aquilo tudo. Eu agora, por exemplo, já agora, vou-vos dizer isto, até pode não acontecer, mas andam-me a pedir muito para eu escrever uma coisa sobre a justiça atual, eu já não escrevo sobre justiça há imenso tempo, eu estou a pensar em ressuscitar o juiz e o jornalista e escrever um livro sobre a justiça apenas com perguntas daquele jornalista àquele juiz. Pois quem quiser que leia e que descubra lá. Outra coisa, isto tem a grande vantagem, que se alguém se zangar comigo, eu digo, isto é o Guilherme Augusto Marreiro Lessa. Não sou eu. Mas eles ficaram como figuras da minha vida. Adélia, ao leres o livro, sentiste que quase tinhas o Álvaro, que conheces há vários anos, ao teu lado, como a contar histórias, a enliar com as narrativas? Há aqui um Álvaro que sim, é aquele Álvaro que é recorrente nas questões do outro. Na questão dos valores da democracia, da justiça, na escrita, com o humor dele. Tem um humor acutilante aqui, há episódios fantásticos. Mas depois também descobri aqui, se calhar na primeira parte do livro, na questão do nascer, uma poeticidade muito bonita. Encontrei aqui momentos, eu até estava aqui a tentar ver quando falas do avô, uma escrita muito poética. Aliás, há bocado quando estavas a dizer isto podia ser um romance, podia ser uma autobiografia.
Mas também é um poema na sua essência geral, também sinto isso. Tem uma dimensão poética, talvez porque a infância lhe confere isso. E nós temos essa capacidade de ir à infância e perceber essa dimensão da linguagem e essa dimensão mais afetiva. E eu encontrei aqui no autorretrato e encontrei na autobiografia uma dimensão poética muito interessante, que era a forma como tu falas da tua mãe. Que eu achei isto, posso ler? Uma beleza, que a mãe, sendo uma pessoa mais doente, de um coração frágil, e ele diz: há uma ética de serviço público, dizia ele, esfregando o nariz em sinal de orgulhosa satisfação. E eu aprendia. Minha mãe, Libânia para todos, a Libaninha, fechara em mim a sua vida. De coração frágil, mais frágil ficou, gordo como eu era, com o meu primeiro nascimento. Mãe ternura, mãe coragem, a desnascer a cada dia por causa de um coração que dilatava. Só podia ser de amor. E achei isto tão lindo que... Encontrei essa poeticidade na Nossa Senhora das Perguntas, que é a Santa de Nazaré, que a forma como este teu laicismo que nos remete aqui para um acreditar de uma Nossa Senhora que é diferente, porque é uma Nossa Senhora das Perguntas. E a relação com o teu avô, que sempre que parava, que também era um velho republicano e não acreditava nestas coisas, e sempre que passava para aquela santa tirava o chapéu. Portanto, num ato de veneração e de acreditar, porque era uma santa das pessoas, era uma santa completamente diferente. E aqui vamos encontrar novamente o Álvaro sempre chegado ao povo, sempre chegado quer ao leitor, quer também ligado muitas e é coerente em todos os livros dele, este Álvaro, que tem necessidade de falar mais ligado ao povo. E aqui sentimos com este avô também, esta forma como ele coloca as personagens mais chegadas aos outros, e este avô, que era um avô sem missas, sem preces, mas que faz a veneração a esta santa. E também há uma imagem deste avô que também é muito poética, que ele, há uma altura, quando ele descobre que o Pinóquio joga a bola, aqui o episódio do Pinóquio também, e é uma escrita muito fotográfica, muito imagem, que eu estou a ler esta frase e estou exatamente a ver aquele momento. E é uma imagem tão forte, que de uma simplicidade de escrita, mas que só pode acontecer quem domina a escrita. E eu aqui pedi autorização também para ler esta parte, que acho muito bonita. Recolho-me no aconchego da memória. Isto é lindo. E fixo-a como se tratasse de um retrato. Um retrato do autor, que não é mais do que um retrato de autor. E deixo-me representar nele. Voltei a ver-me criança, sentado no chão da salinha, de costas pousadas nos joelhos do avô, ouvindo-o a ler. E eu consegui mesmo ver esta imagem de uma criança de costas pousada nos joelhos do avô. Portanto, uma escrita tão simples e tão imediata, que é difícil de conseguir, porque há um despojo aqui de linguagem para chegar à eficácia. Acho isso fundamental. E é quando ele também descobre, quando lhe dão o Pinóquio, não é? Que o Pinóquio é sportinguista. Mas, Álvaro, eu tomei a liberdade de trazer um Pinóquio e eu descobri que ele é portista. Portanto, eu tenho muita pena desmistificar esse mito. Tenho mesmo muita pena, mas, como ele é mentiroso, provavelmente alguém te disse a ti que ele era sportinguista. Como vens a esta cidade?
Eu lamento, eu sei que poderás ir triste para casa, mas ele é Não, este... verdade, pelo menos. Não vou, se tu me dissesse que ele era portista e tivesse o nariz normal, eu ficava triste. Como tem o nariz comprido, não há problema. Vamos continuar a falar sobre a vida na selva, neste caso a escutar, e convido novamente o José Carlos Tinoco a ler um excerto da Vida na Selva. Tempo mau este, dizem uns. Tempo mau que insiste em não partir, que não se vai. Não lhe faltarão mesmo exemplos de aquém e além-mar para fundar tal persistência. Entre a glória do tempo novo imaginado e os riscos do tempo velho conhecido, opta-se por estes. Proíbe-se assim a festa essencial, aquela onde se acolhe o que nasce e se oferece em sacrifício o corpo estrebuchante do moribundo. Não escaparemos, pois, assim a entrar pelo tempo novo com este cadáver às costas. Venha o que vier, este lá estará sempre a calcar os nossos ombros, corpo meio apodrecido, meio fantasma a agueirar. Lembro Saramago. Pelo memorial do convento sei que o reino anda mal governado. E dos dias que correm retiro um sentimento de crise. E vejo espalhar-se pelos discursos públicos, pelos debates, pelos salões, pelos confrontos políticos, pelos cafés. Leio nos jornais, ouço na televisão, encontro emalhado nas redes sociais e sinto a crise a insinuar-se por entre dúvidas e os temores dos mais fracos e a fixar-se nas certezas certas das elites. Negá-la terá como efeito torná-la mais áspera e evidente. Alimentá-la nem sempre escapa à suspeita de que não falta quem se compraza nela. Por isso, que vale a pena tentar conhecê-la. Não só na sua aparência, no seu aparecer, dispensando eventualmente as culpas que tendem a inocentar-nos para chamar as causas em volta das quais aceitemos comprometer-nos com arrojos de solução. Importará, assim, começar por sair da gaiola apertada do presente, de cada presente, e tentar esboçar um percurso de tempo longo, entre passado e futuro, que nos permita reanimar um realizável projeto de esperança. E é este, por certo, o primeiro grande desafio, não o de saber como se acolhe a esperança renovada, mas o de buscar outro chão sobre o qual faça sentido criar uma esperança nova. Talvez então se perceba que é esse o lugar onde importa depositar o cadáver e abrir as portas para o velório longo, durante o qual, olhando o corpo do tempo que findou, enxerguemos, morta e pronta a enterrar, a falsa normalidade das coisas, exatamente aquela em que acabáramos de correr o risco de fazer despontar a esperança. O tempo velho foi tempo de máscara, de máscaras. Mas já antes o tempo havia trocado a sua lentidão, essência do pensamento e das virtudes, pela instantaneidade. E assim continua. A velocidade prima sobre a ponderação, a eficácia e o dinheiro, elevados à dimensão de valores supremos, triunfam sobre todas as coisas. A realidade e as teorias que sustentam o seu valor ontológico ditam a sua regra. Ninguém questiona quem fez a realidade. E esta é imposto como se fosse inevitável, própria da natureza das coisas. Um vírus terrível veio depositar sobre tal tempo um manto de disfarce. Com ele envergado, era o tempo Covid. E pouco a pouco deixou de haver resposta para as outras enfermidades que lhe minavam a saúde. E eis que aqui chegados, este representa outro desafio. Não o de cuidar do corpo do defunto, mas o de lhe tratar da herança, salvando nela todo o património cuja posse lhe pertenceu, mas cuja conservação
é desígnio último da humanidade e que ele, tempo velho, por indiferença e por força da doença que o atacou, desprezou a ponto de pôr em risco parte da sua existência. É, pois, também do restauro que deve ser o tempo novo. De restauro e de um património axiológico que define os limites do chão onde se ergue a esperança e se forja o sentido de pensar criticamente como meio privilegiado para o diálogo entre contrários. Muda o tempo e temos pressa. Insinua-se a ideia falsa de que os fins justificam os meios. Mal se reparem que a eficácia é assunto de domínio dos meios e ainda que se tenha e deva ter como valor de relevo a preservar, é sempre nesse plano e com esse grau de limitação que deverá incensar-se. Se assim não for, a urgência do tempo e o valor dos fins a qualquer preço invadirão, estragando, como se de outro vírus se tratasse, o tempo que agora começa. Instala-se um tempo cheio de questões novas que urge a enfrentar e debater. Raras vezes a esperança se traduziu tão pouco numa posição de espera para se tornar uma verdadeira obra de construção. Saber onde estamos e para onde vamos continua a ser essencial. Perguntar como fazemos é indispensável. É o que nos ensina a estratégia. Mas começar a faltar o tempo para, sabendo onde estamos, perguntarmos para onde queremos ir, talvez seja à procura desta resposta, num alargado debate democrático, crítico e responsável, que volta a dar sentido, valor e poder a uma verdadeira consciência coletiva, disposta a tirar a máscara, tomar consciência das realidades alternativas e afirmar um compromisso vital em defesa da democracia e dos valores democráticos essenciais. Um compromisso, desde logo, contra a instalação de uma indiferença complacente. Eu queria agradecer muito ao João Carlos Tinoco. Devo dizer-lhe que, ao José Carlos, devo dizer-lhe que a maneira como leu levou-me a pensar que isto até é capaz de não ser um mau texto. E quero-lhe agradecer muito isso. E uma nota, aliás, isto vem muito na linha do que já dissemos atrás, numa outra intervenção, mas há um aspecto, isto vem escrito como entrada a um conjunto de textos que têm muito a ver com o tempo da pandemia, mas que é uma pandemia que surge aqui também simbolicamente. Aliás, há um texto a que eu chamo a pandeminha, mas a designação deste texto é Fechados na Rua. E tem a ver com isto que eu acho extraordinário, e nós ainda vamos a tempo de inverter um pouco as coisas. É que a pandemia foi o que foi, não vamos falar sobre ela em concreto. Foi o peso, e foi para muitas pessoas a tragédia que foi. Mas, independentemente disso, a pandemia foi um absurdo. E, mais uma vez, estamos com a literatura e com aquilo que a literatura nos sugere. A pandemia foi um absurdo. E, perante o absurdo, o desígnio que nós estabelecemos, a vontade que nós tínhamos, aquilo que foi repetido sistematicamente, era o regresso à normalidade. Isto é fantástico. Como é que nós, diante de um absurdo, não aproveitámos para perceber que, se calhar, era o tempo de não regressar à normalidade e de procurar encontrar outra coisa que viesse colocar-se no lugar da normalidade. E nós fizemos coisas quase sem pensar. Por exemplo, reparem que na escola as crianças, e bem, foram mandadas para casa durante um período significativo. E bem, e era assim que tinha que ser. A partir de certa altura, ao cabo desse período significativo, e mais uma vez, sendo como tinha de ser, as crianças voltaram à escola e voltaram de máscara, com distância social e com garantia de absoluta higienização. Era assim que tinha que ser, não está isto em causa. Mas era fundamental que nós compreendêssemos que, se nós quiséssemos um dia estabelecer um programa que negasse a infância e a adolescência,
era dizermos às crianças e aos jovens para andarem de máscara, socialmente distanciados e limpinhos. E, portanto, nós recebemos os jovens, repito, como tinha que ser, mas como se isto fosse normal. E, curiosamente, mal eles chegaram à escola, despejou-se em cima deles um discurso que tinha como objetivo a recuperação das aprendizagens, sem ninguém se lembrar de duas coisas importantes. Primeiro, era fundamental perguntar àquelas centenas de milhares de crianças o que é que elas tinham aprendido fora da escola. Ninguém perguntou. E, ao mesmo tempo, perderam a oportunidade de deitar pela borda fora uma data de aprendizagens que estão lá, mas não servem para nada. E que podia ter-se feito uma alteração significativa do próprio currículo. Isto é, nós somos um povo de prisioneiros que, por causa de um vírus, foram postos fora da prisão e o tempo todo foi gasto a ver quando é que nos mandavam aprender outra vez. A normalidade é isso. O que nós queremos é a normalidade. Sossegadinhos, indiferentezinhos, irrelevantezinhos, para vivermos o nosso dia-a-diazinho com as coisinhas que nos permitem criar uma imagem aparente de felicidade. Ora, é preciso que nós tenhamos a noção de que a democracia é frágil e que ela nos propõe o risco, e que o risco, a incerteza e a diversidade ou a insegurança são as grandes virtudes das sociedades democráticas. Porque isso é que dá vida à vida. Não é a segurançazinha, nem a certezazinha, nem a ausênciazinha do risco. A vida é isso. E é isso que nós temos de nos dispor a viver uns com os outros, evidentemente regulando isso, não é agora deixando tudo isso à solta, mas fazendo isso como uma forma que dê sentido à vida. E é por isso é que eu diria à Adélia, eu não estou a dizer qual é o caminho, eu estou a dizer às pessoas, eu tenho este caminho e gosto dele. Muitas vezes falhando, muitas vezes fazendo mal, mas há um caminho para fazer, há uma vida para se viver. Eu venho aqui dizer, eu tenho um testemunho e é este testemunho que eu quero partilhar convosco. Já agora, dizer-vos um pouco isto também. No fundo, este livro é publicado nos meus 10 anos de escritor. Eu achei que era interessante criar um espaço de convívio com os leitores e o livro é, de certo modo, isso. O livro sou eu a dizer aos leitores, onde é que está, vamos aqui juntar todos aqui um pouco à volta disto. Eu depois daqui um bocadinho, aliás, se o Sérgio me permitisse o livro, só um bocadinho de nada. Aqui estamos mesmo perto do final, Álvaro. Eu só ia pedir mais uma intervenção, mas vamos às despedidas, certamente, mas estamos muito próximos do final. Só ia perguntar à Adélia uma questão que destacaste bem no início, a dimensão familiar, intimista, que ressalta de muitos dos textos aqui reunidos, mas pela leitura do que o José Carlos Tinoco fez há bocadinho, vemos que há muito mais além disso, e há essa dimensão quase de pensador e de alguém que lança um olhar muito, muito rico e muito amplo sobre a sociedade. E a minha pergunta também é muito simples. Como é que vês essas outras dimensões, esses outros Álvaros que surgem desta vida na selva, não só apenas o homem de família, o filho, etc., mas também alguém que consegue partilhar connosco uma série de pensamentos sobre aquilo que se passa à nossa volta? Eu acho que essencialmente é um Álvaro com um domínio de uma ética muito grande, mas depois, como escritor, que nos interessa aqui também, é o domínio da linguagem e dos registros. Porque, por exemplo, em relação aqui tens 3 textos, 4 sobre a pandemia, e todos muito diferentes. Tem um que é uma delícia, que nos aproxima do Sepúlveda, e o Sepúlveda doente, e depois a intertextualidade que ele faz com o velho que lia romances de amor, com o próprio Sepúlveda, depois outro que mete o Camus e a peste, outro que mete um homem banal que está fechado num T0, e depois já é um texto com muito mais humor, porque ele brinca ali com o layoff, com ele estar desligado dessa palavra, mas ao mesmo tempo depois vai brincar com o inglês, com as palavras do inglês, o off, ou a questão do futebol. São registros muito diferentes, um mais poético, outro mais na área da ficção, outro muito mais crítico em relação à educação e toda esta oportunidade que se perdeu. E é só de alguém que realmente
está... Eu costumo dizer que o Álvaro não está preso a nada, não é? Há um desligamento do chegar a algum sítio. Ele não tem isso como pretensão. E isso dá-lhe uma liberdade na escrita muito grande. Liberdade na escrita, liberdade também como pessoa. E se calhar poderia só dar aqui um exemplo do livro para terminar, que mostra muito bem o que o Álvaro era. E começa logo desde criança. Tu moravas onde? Que eu já me esqueci aqui num livro. Na Nazaré. Na Nazaré, mas tu quando ias estudar... Ia estudar Alcobaça. Alcobaça. E então, ele como criança, isto mostra muito, e se calhar é uma forma uma metáfora muito bonita para terminar. A utopia, a questão da utopia. O Álvaro tinha como objetivo final chegar a Torres Novas, porque a caminhoneta ia até Torres Novas. E ele tinha que ficar em Alcobaça. Ele tinha que ficar em Alcobaça. Portanto, a utopia dele como criança, e isto define, se calhar, aquilo que o Álvaro nos vai falando muito sobre esta questão da utopia, as nossas utopias. O sonho dele era chegar a Torres Novas. E termina esse capítulo dizendo que hoje o sonho dele já não é chegar a Torres Novas. Não é? Eu acho que não há paragem para o Álvaro. Eu também trouxe outra brincadeira. Trouxe-te outra brincadeira. Isto mostra que realmente não há paragens para ele. Ele já passou por Torres Novas, já passou por muitas. Hoje... Reparaste que não havia verde nem branca, só eu já azul e branca. Vai sair daqui convertido, se calhar. Portanto, o meu dilema na loja foi escolher levo-la a verde e branca porque ele é sportinguista. Não. Ele está aí lá à espera. Portanto, vai uma azul e branca com destino a Torres Novas, porque ele nunca esquece a infância dele, nunca esquece de onde veio. Isto define muito quem é o Álvaro. E está presente em todos os teus livros. Não esqueces de onde vieste e as pessoas que estiveram contigo. Não esqueces as crianças que cresceram contigo. Não esqueces as pessoas com as quais te foste cruzando. E tem esta capacidade enorme de o jovem que ele é continuar a fazer amizades. Para mim é um privilégio ser amiga dele. Não me esqueço o primeiro dia que o conheci, que o tratei na terceira pessoa e ele disse logo, não, isto aqui é tu. E a coisa estava a correr bem, no final da noite fui levá-lo ao hotel e tratei-o na terceira pessoa e ele estava a correr tão bem nisto. Adélia, muito obrigado por nos teres trazido essa perspectiva tão humana, mas ao mesmo tempo sabedora e rica do Álvaro Laborinho Lúcio. Umas últimas palavras, se pudesse ser... Só, se me permitem, num instante, porque tem um pouco a ver com isto e com algum... Esta história da utopia, no fim de contas, a Adélia foi... Bem, vamos lá ver, antes de mais nada, eu faço aqui um compromisso que eu julgo que é perfeitamente aceitável. Amanhã o Porto ganha ao Sporting e o Sporting este ano é campeão. Pronto, ficamos com o problema resolvido. Não há problema. E vamos ver o que é que sai hoje daqui, porque aqui a cidade hoje está em alvoroço, não é? Exatamente. Ora bem, independentemente disso, isto diz, pronto, há aqui um exagero da generosidade da Adélia, evidentemente, mas esta história da utopia é um pouco isto. Eu ia da Nazaré para Alcobaça, na caminhonete que ia para Torres Novas, e, portanto, a Torres Novas é a minha utopia. Um dia fui a Torres Novas não era utopia, mas eu percebi, e este era o objetivo da escrita, eu percebi que quando eu ia para Alcobaça e a utopia era Torres Novas, eu só não chegava lá porque me apiava cedo demais. E isso é que eu tento não voltar a fazer e não me apiar cedo demais. Posso não chegar à utopia, mas fico lá mais pertito. Agora, há na vida pessoas que nos marcam, que são importantes para nós. Eu acho que por aqui passa muito esse conjunto de pessoas, nomeadamente a família, a maneira como eu falo dela. Mas há muitas pessoas sempre que não são conhecidas de ninguém. Aliás, o meu primeiro livro é isso, O Chamador. É um conjunto de pessoas que ninguém sabe quem são e que eu trago a outra dimensão que elas podiam ter tido. Mas há aqui um bocadinho que eu vos lia no instante. Se me deixarem dizer uma coisa que antigamente se dizia ser uma palavra feia, posso dizer uma palavra feia? Não há nenhuma... Se houver alguma oposição, podia levantar o dedo. Pronto, está bem.
Então, eu vou dizer a palavra feia quando chegar à altura, isto há um instante, que é no capítulo que se diz autobiografia, eu já lá vinha dos nascimentos, e depois diz assim: na primeira vez que nasci havia guerra, na minha terra havia fome, as pessoas dividiam-se em pés descalços e pés calçados. Os miúdos descalços vestiam camisola de escocês fiapado e os mais pequenitos andavam nus da cintura para baixo. Eu usava calções. Quando chegou o tempo de aprender a ler, escrever e contar, o meu pai mandou-me para a escola dos pés descalços. Aí, ao princípio, nascia todos os dias um bom bocado. Logo na estreia, regressado a casa, minha mãe, que me queria na escola dos meninos calçados, horrorizou-se ao ouvir as minhas queixas. Mãezinha, os meninos dizerem que eu sou paneleiro. Logo o meu pai acorreu em socorro de ambos, autorizando-me a levar no dia seguinte a bola de catuchu, chegada de Lisboa, novinha em folha. Fui de calça comprida, com o esférico debaixo do braço. Foi diferente o regresso ao seio da família. Mãezinha, os meninos já gostam de mim e já não sou paneleiro. Eram os meus novos amigos, ainda hoje muitos deles o são. Ora bem, eu era talvez o quarto ou quinto melhor aluno desta escola. Os 3 ou 4 que eram melhores que eu ficaram todos pescadores. E eu passei para o liceu. E troquei os nomes, onde eu tinha o Zé Petinga e o Balau e o Gandaio. Passei a ter a Nonô, a Lili, a Lelé, mas aprendi muito com estes. E eles têm muita importância na minha vida. E aprendi muito com a escola. E é por isso que na parte final, mesmo na parte final, no fim de uma simbologia de carta a Paulo Freire, depois de eu ter falado com ele, Paulo Freire, muito sobre a educação e a escola, eu digo-lhe isto e termino aí. É tempo de terminar, meu caro Paulo Freire. Ficam apenas umas breves notas, todas elas retiradas, afinal, do teu próprio pensamento. E um desejo. Um desejo que partilho contigo, com António Sérgio, com Agostinho da Silva, com João dos Santos, com Rui Grácio, com tantos outros, para que assim, na força da partilha, ele me surja mais em forma de esperança. O desejo de que em breve, o dia da abertura das aulas em cada ano, deixe de se apresentar como tempo de conflito político, partidário, reproduzindo sempre o mesmo desinteressante rosário de argumentos esgrimidos a favor ou contra o sucesso do arranque, e em vez disso, seja um dia de festa nacional, o dia do regresso às aulas. Porque nesse dia é todo o país, somos todos nós, e connosco são o nosso futuro, a nossa continuidade, a nossa própria dignidade como seres humanos que regressam à escola. E que seja por isso um dia de festa para todos. Desfiles populares, bandas de música, espetáculos mais diversos, conferências, atos solenes, atividades desportivas, debates, enfim, tudo o que possas imaginar. Não uma festa para as crianças, nem uma festa para os professores. Uma festa apenas de todos para todos. No desejo último de que seja isso também a tua escola. Uma escola de todos, para todos. Muito obrigado, Álvaro Agora Ladrinho Lúcio. agradecer. Sim, claro que sim. Deixe-me também só agradecer a Adélia Carvalho, ao José Carlos Tinoco por esta magnífica sessão e uma última palavra para Álvaro Ladrinho Lúcio também. É mesmo a última palavra, não quero atrasar-vos mais, para vos agradecer a todas e a todos, a gentileza de terem vindo, a simpatia com que estiveram. Agradecer, evidentemente, ao José Carlos Tinoco. Eu agora vou começar a escrever livros com o contrato primeiro consigo, o meu amigo vai andar por aí a lê-los, está bem? Quero felicitá-lo muito por isso e agradecer-lhe muito profundamente a forma de o fazer. Agradecer muito à Adélia Carvalho. Evidentemente que no dia em que eu lhe disse tratamos por tu, eu não ando agora a tratar por tu toda a gente de repente aí por meio da rua, em cada esquina. Mas a Adélia é daquelas pessoas que nós, quando conhecemos, no imediato percebemos que já conhecemos há muito tempo.
é a figuração daquilo que nós queríamos ter conhecido, só por acaso não demos por isso, mas já conhecíamos. E, portanto, nós começamos logo com uma data de anos de conhecimento, que apenas era do nosso desconhecimento, mas que já existia antes disso. E, portanto, quer a qualidade que ela tem naquilo que escreve, a qualidade imensa da sua escrita para crianças, que é uma coisa tão difícil de fazer, e a enorme qualidade que ela tem como pessoa. Muito obrigado. Aliás, vê-se por esta forma em que ela foi capaz de me dizer o dito e o não dito ao mesmo tempo, dizendo o dito de uma forma elogiosa para mim e o não dito ainda na esperança última que ela tem de que até ao fim sempre se pode mudar alguma coisa, mas eu aí tenho que dizer, Adélia, eu sou sportinguista porque eu sempre estive ao lado dos mais fracos, sabe? E portanto não tenho outra alternativa. E finalmente agradecer ao Sérgio uma vez mais a maneira como ele teve, a paciência que ele tem para trabalhar num conjunto de perguntas, eu desatar a falar, e ele depois acaba por não ter as perguntas para poder fazer, deixar algumas perguntas sem resposta. Temos a segunda parte aí na terça-feira. Ora bem, nós vamos estar em Matosinhos e ele vai se vingar, já prometeu então como se vê, mas agradecer muito, é a segunda vez que estou com ele, já a primeira tinha sido numa impressão magnífica, notável, e devo dizer uma coisa que não se deve dizer, eu já lhe disse, não é assim que se deve dizer, mas ele escreveu há dias, anteontem, ou há 3 dias, no JN, uma análise deste livro, A Vida na Selva, e devo dizer-vos que alguém que escreve, quando depois vê alguém que sobre o que escreveu, diz como ele disse, sente que é para este tipo de pessoas que se escreve, e eu quero agradecer-lhe muito isso, porque é uma leitura que vai muito ao encontro daquilo que eu gostaria, mas que não é feita para ir ao encontro daquilo que eu gostaria ou não, é feita por uma passagem por dentro do livro que demonstra alguma coisa que hoje é muito significativa. É que ele leu e leu a sério o livro, independentemente depois da opinião. Leu e leu a sério. E nós precisamos também de voltar a restaurar esse tempo em que as pessoas, quando falam de outras, fazem-no a partir da procura profunda do conhecimento daquilo de que falam. Ele é um exemplo e isso merece ser elogiado publicamente e gratuitamente. E uma vez mais... Nós é que agradecemos esta autêntica lição de humanidade que foi esta sessão. Muito obrigado mais uma vez. A Porto Editora espera que esta sessão tenha sido do vosso agrado. Muito obrigado pela vossa presença. O Porto de Encontro conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, das Livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias e da Antena 1. Acompanhe toda a programação em portoeditora.pt/Porto de Encontro e deixe os seus comentários em facebook.com/Porto de Encontro. Obrigado e boas leituras.